Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, para a nossa meditação nesta noite, dando prosseguimento à instrução do Catecismo de Heidelberg. Hoje nós veremos o domingo 24, é domingo, mas a gente está vendo na quarta, é bom que se lembre isso, né? Porque foi um material produzido exatamente para essa instrução dominical. E hoje a gente vai ver esse texto. Lucas, capítulo 18, retificando, capítulo 18, verso 18. Lucas 18, 18. Nosso tema hoje, dando prosseguimento ao que vimos na semana passada, é a correta compreensão da relação entre a fé e as obras deve conduzir o fiel a 3 conclusões espiritualmente saudáveis. A primeira delas é que nas obras, nossas obras, em qualquer medida, não podem nos justificar, porque elas são obras imperfeitas. Então, jamais seremos justificados por nossas próprias obras. A segunda coisa que nós veremos nessa noite é que as recompensas por nossas boas obras, aquelas que são feitas em Cristo, elas sempre serão a expressão da graça de Deus para cada um de nós. Então, se você pensa em recompensa porque fez algo bom, lembre que isso é uma expressão da graça de Deus para você. E terceiro e último lugar que nós veremos nessa noite é que a boa doutrina, ou seja, a compreensão dessa relação entre fé e obras, ela nos conduz a uma vida mais piedosa e não mais negligente, espiritualmente falando. Então, quanto mais eu entendo a boa doutrina, mais piedoso eu deveria ser, e não mais o que? Negligente. Vamos partir então desse texto de Lucas 18, verso número 18, porque nesta ocasião aqui, nós temos alguém cuja vida era pautada pela compreensão errada acerca das obras que ele realizava, a ponto dele achar que por tais obras poderia ser salvo, o que Cristo vai mostrar que não. Então veja comigo Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não fugirás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém. Vamos orar? Pai, fala conosco nesta noite, por meio da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e que possamos ver, ó Deus, o Senhor operando em nós, nos transformando à imagem do Teu Filho bendito, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bom, quando nós lemos esse texto de Lucas 18, 18 a 23, estamos diante de um dos muitos exemplos que a Escritura traz desta compreensão errada acerca da realização de obras. E, logicamente, irmãos, que isto, em certo sentido, reflete a nossa origem comum, pois desde o Éden, quando Deus fez com Adão um pacto, qual era o nome desse pacto? Pacto de obras, porque consistia em que Adão deveria obedecer ao Senhor para ganhar o prêmio que seria a salvação, coisa que ele não conseguiu. Então, desde essa época, na nossa comum constituição, a gente sempre trabalha com a ideia de quê? De obras. Só que naquela oportunidade, as obras seriam aceitas, as que Adão viesse a realizar, porque ele foi feito num estado de retidão original. Tal não acontece conosco, e muito menos com Adão depois da queda. Depois daquela oportunidade,
todas as nossas obras, sem exceção, até aquelas feitas com a boa intenção, nenhuma delas conta espiritualmente diante do Senhor, porque todas elas estão manchadas pelo pecado. Esta é a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Mas mesmo assim, o homem natural ainda continua querendo viver por obras, de tal sorte que a semelhança desse jovem aqui, descrito nesse texto de Lucas, que também está presente em Marcos e também em Mateus, ele achava que pela realização destas obras, ele conseguiria inclusive o benefício maior, que seria o quê? Herdar a vida eterna. Ora, se a pessoa está consciente e acha que por tais obras ele consegue ir para o céu, imagine os outros benefícios. Só que quando ele leva isso ao Senhor Jesus Cristo, ele é frontalmente confrontado e cai em si e percebe que as suas obras não seriam úteis para este fim. Como é que isso se dá? Cristo, então, diante da pergunta dele, apresenta, não é, os mandamentos que constituem ali a segunda tábua da lei, e quando Cristo está falando, logo de imediato ele já se interpõe e diz o quê? Eu faço tudo isso, e faço tudo isso, segundo o texto nos mostra, né, desde a minha juventude, ou seja, ele não só fazia como fazia há muito tempo. Então, na sua cabeça, o que é que tinha? Eu faço a coisa certa há muito tempo, então eu tenho muito crédito. Se eu for contar as obras aqui, eu tenho um crédito até para levar outro comigo para o céu, de tão bom que eu sou. Só que aí Cristo diz para ele o seguinte, o nosso Senhor Jesus, né? Falta ainda uma coisinha só para você fazer. E a coisa que faltava para ele é exatamente o cerne do grande problema que ele tinha, que era a idolatria. Ele amava Mamon. Ele amava o dinheiro, amava as riquezas. E com isso ele quebra toda a primeira tábua, e lembre do que a Bíblia diz, que aquele que quebra um só mandamento, ele se torna o quê? Réu de todos os demais. Então, quando Cristo mostra isso para ele, já está dizendo o seguinte: você não é tão bom como você imagina. E o seu coração demonstra isso. A prova se dá quando ele ouve isso, o que Cristo diz para ele fazer. O texto no verso 23 diz: mas ouvindo ele estas palavras, ficou o quê? Muito triste, porque era o quê? Riquíssimo. Qual é o problema que nós temos aqui? É de que as pessoas ouvindo este texto compreendam erradamente uma outra coisa. Qual é? É que se eu não sou salvo por minhas obras, mas pela obra de Cristo, e isto é a verdade, então agora como salvo eu também não preciso fazer o quê? Mais obra nenhuma. Já estou garantido. Mas não é isso que a Bíblia diz. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Uma vez que eu sou salvo pelo Senhor, né, fui salvo pelo Senhor, agora eu estou convicto, pelo menos devo estar, que eu não fui salvo por minhas obras, mas que eu fui salvo para andar na prática de boas obras. Então, em Efésios capítulo 2, eu vou ler do 8 ao 10, mas especificamente o 10, verso 10. O que é que nós temos? Olha só o que é dito. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Então, alguém fez algo por mim, o pastor falou na semana passada, a justiça de Cristo imputada a nós, né? Então, alguém fez algo por mim, eu não fiz nada para me salvar, porque eu já estou condenado e o que eu fizer piora, mas eu creio naquele que fez por mim. Então, lembra bem, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, nem a fé, nem nada da salvação, é dom de quem? De Deus. Agora veja, não de obras, para que ninguém o quê? Então está confirmando, você não é salvo por suas obras. Porque se eu puder me salvar por minhas obras, o que é que eu vou poder fazer? Me jactar. Bater no peito e dizer, eu que me salvei. Eu que ganhei a salvação. E não é assim. Mas aí eu preciso entender como salvo, que as obras fazem parte da minha vida. Não para a salvação, mas porque fui salvo. Leiam juntos agora o verso 10, o que é dito. Pois somos
Criados para aí. Fui criado para quê? Finalidade. Eu fui recriado em Cristo, eu nasci de novo para andar na prática das boas obras. Não para ser salvo, mas porque o quê? Fui salvo, está óbvio isso aí. Então, há uma relação íntima, inseparável, entre fé e obras. De tal modo que o catecismo traz, nesta sessão do dia 24, exatamente esse tema que eu falei no início, que é a correta compreensão no que toca a relação entre fé e o quê? E obras. Como é que eu, crente, que fui salvo pela graça de Deus, mediante a fé, devo compreender a relação da prática de boas obras, para não trazer confusão para a minha mente, para ter uma vida sólida, firme em Cristo, praticando aquilo que Deus ordena, que são as boas obras que Ele preparou de antemão para que nelas andássemos? O que eu preciso saber? E aí eu quero trazer 3 coisas para os irmãos nessa noite, que são essas 3 conclusões que nos deixarão espiritualmente saudáveis nesta compreensão da relação entre fé e o quê? E obras. A primeira coisa está aí na pergunta 62, que é a seguinte: nossas obras, lembre bem, nossas obras, em qualquer medida, não podem nos justificar diante de Deus. Por quê? Porque nossas obras, por melhores que sejam, mais sinceras, elas são imperfeitas. Então pense bem, mesmo depois de salvo, não ache que suas obras serão a causa para a sua justificação, jamais. Pastor, é possível que eu pense isso antes de ser salvo e depois? A tentação vai ser a mesma. Quer ver um exemplo? Quando acontece alguma coisa ruim com você, crente, comigo, qual é um dos argumentos que possivelmente pode vir à nossa cabeça? Mas Senhor, eu tenho sido tão fiel, por que isso acontece comigo? Olha, quando você pensa isso, não precisa nem dizer, qual é o argumento que você está usando? Por minhas obras, eu não deveria passar por isso. Então quer dizer que se você praticar muitas obras boas, você não passa por aflição nenhuma nesse mundo. Então veja como até mesmo depois de convertido, de regenerado, eu ainda posso usar a mesma base de pensamento, que é errada. Então pense bem nisso, olha, nossas obras, em qualquer medida, jamais poderão nos justificar diante de Deus, porque elas são sempre o quê? Imperfeitas. Imperfeitas. Por favor, abra sua Bíblia aí em Isaías capítulo 64, Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 64. Abriram? Abriram, irmãos? Vou ler o verso 5, a partir dele, tá? Olha só. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser o quê? Salvos? Ou seja, pecando eu vou ser salvo? Será que alguém ainda pensa isso? Agora leiam juntos o verso 6, que é dito: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos o quê? Nos arrebata. Essa é a nossa condição. Então, por melhores que possam ser os olhos humanos, por maior e mais sincera que seja a sua motivação para praticar uma boa obra, como pecador, elas jamais justificarão você. Não ache que você vai encontrar justiça em Deus porque você fez algo
que você julga ser bom, ainda que traga até um benefício social. Não é assim. Há um outro texto no Antigo Testamento que eu gostaria que você visse. Deuteronômio, por favor. Livro de Deuteronômio, capítulo número 27. Deuteronômio 27. Olha só. Nessa seção, você tem as maldições sobre o Monte Ebal. Então você tem dois montes, Gerizinho, Monte da Bênção, Monte Ebal, Monte da Maldição. Então tudo que foi de ruim está ali sendo pronunciado por sobre esse monte, tá? Esse é o contexto aqui. Moisés está levando o povo para a terra prometida, está fazendo esse pronunciamento antes do ingresso da terra prometida. Aí ele vai dizer uma série de maldições, mas a última, que é do verso 26, diz assim, ó: maldito aquele que não confirmar as palavras, o quê? Desta lei. A ideia de confirmar não é só de aceitar aqui, não, é de praticar. É dizer, é isso mesmo e é o que nós vamos fazer. Aí ele diz, não as cumprindo. Então, se eu pecar em qualquer mandamento, eu já estou passivo de me tornar o quê? Um maldito. Um só que seja. E aí, o que é que diz? E todo o povo dirá o quê? Amém. Ou seja, todo o povo está debaixo da mesma condição. Qual condição? É que eu não posso pecar, mas eu peco. Então, nós não temos a menor condição de nos aproximar de Deus e exigir qualquer coisa. Por quê, irmãos? Porque todos pecaram. A nossa justiça não passa de trapo de quê? De imundícia. A segunda coisa que eu queria dizer para os irmãos, que está nessa mesma esteira de compreensão, é a seguinte: se eu não posso me justificar, então eu não preciso mais praticar. Eu disse, não. Deus vai recompensar por sua graça aqueles que praticarem as obras que Ele ordenou em Cristo Jesus. Lembra que a gente leu Efésios 2:10? Fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que nelas o quê? Andássemos. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, quando Deus olha para mim agora, há aqui uma pessoa que se interpõe. Quem é? Cristo. Então Ele não vê a minha maldade, Ele vê a perfeição de Cristo. Essas obras, então, que eu pratico debaixo dessa mediação de Cristo Jesus, são aceitas por Deus. E aí eu queria que os irmãos ouvissem isso. Olha, abra uma Bíblia aí, por favor, em Apocalipse capítulo 22, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 22. Nós vamos ler dois textos aí em Apocalipse, tá? Primeiro, Apocalipse 22, 12, que diz assim, posso ler, irmãos? Diz assim, ó: eis que venho sem demora, agora veja bem, ó, e comigo está o quê? O galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas, o quê? Aí você vai dizer assim, pastor, então quer dizer que como crente eu posso praticar boas obras? Pode, não deve. Você foi salvo para isso. E mais, quando você chegar lá no céu, na presença de Deus, porque praticou essas obras na mediação de Cristo, você ainda será o quê? Galardoado. Agora me diga, você estará lá no céu por causa das suas obras ou por causa da obra de Cristo? De Cristo. Você vai receber esse galardão por causa das suas obras ou por causa da mediação de Cristo? De Cristo. Então, finalmente, tudo na minha vida é o quê? Graça. Graça para ser salvo, graça para ser galardoado. Tudo isso por causa da mediação de quem? De Cristo Jesus. Então, como é que eu, crente, que creio que fui salvo pela graça mediante a fé, devo viver? Praticando as boas obras que Deus ordenou, apresentando-as todas elas a Deus na mediação de Cristo Jesus, e crendo que no dia vindouro, quando eu estiver na presença do Senhor,
em Cristo, eu receberei o prêmio, galardões, na medida das obras que eu aqui realizar, por meio de quem? De Cristo Jesus. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Abra sua Bíblia aí rapidinho. No Evangelho segundo escreveu Mateus. E quando Cristo fala sobre tesouros, ele diz para a gente não ajuntar tesouro aonde? Mateus 6, verso 19. Ele diz assim: não ajunte tesouro no céu ou na terra? Na terra. Por quê? O que é que acontece com o tesouro que a gente ajunta na terra? A traça, o que mais? Ferrugem, e o ladrão, traça e ferrugem corrói, e o ladrão rouba. Então vamos ver aqui, Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o tesouro, o teu tesouro, aí também estará o teu o quê? Que tesouro no céu é esse? Não tem poupança no céu não, irmão. Você está fazendo cofre no céu. Qual é esse tesouro? São as boas obras. E o efeito que eu vou ter delas quando chegar lá na presença do Senhor. É isso que eu devo ajuntar aqui. Então, eu sei que eu não fui salvo por minhas obras. Eu sei que não é por minha obra ou minhas obras que eu terei galardão no céu. É por causa de Cristo. Mas como salvo pela graça, eu pratico as boas obras, as que Deus ordenou em sua palavra, em Cristo Jesus, porque eu tenho a esperança de que no céu também serei o quê? Galardoado. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Hebreus capítulo 11, verso 6. Lembra de Hebreus 11? É o capítulo sobre a fé, não é? Capítulo sobre a fé. E aí, o escritor aos Hebreus diz que sem fé é o que, irmãos? É impossível o quê? Agradar a Deus, correto? Mas ele diz uma outra coisa importante aí que tem a ver com obras e galardão. Olha só o que é dito. Posso ler? Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que Ele o quê? Existe. Primeiro o aspecto da fé. Eu tenho que crer que Deus o quê? Existe. Meus irmãos, será que tem gente que crê que Deus não existe? Parece óbvio para nós, né? Mas tem gente que crê que Deus não existe. Mas pela fé eu creio que Ele existe. Mas tem a segunda coisa que eu preciso crer. Agora essa aí eu queria que vocês lessem. O que é dito? E que se torna o quê? Todos juntos? Galardoador. O que é o galardoador? É aquele que tem um prêmio que Ele preparou e que vai dar àqueles a quem Ele quiser. Quem são esses? Foram os que andaram na prática das boas obras aqui na terra. Então não deve haver conflito na minha fé, na relação com as obras. Não, eu fui justificado pela graça, mediante a fé, sei que não foi pelas minhas obras, mas como salvo, eu pratico aquelas obras que Deus ordenou, crendo que Ele ordenou isso, e mais, que no futuro eu serei o quê? Galardoado pelo Senhor. Aí tem a terceira coisa que eu queria deixar para vocês nessa noite. A primeira é qual? Nossas obras, em qualquer medida, não podem nos justificar, porque elas são sempre o quê? Imperfeitas. Segundo, as obras que nós praticamos aqui em Cristo Jesus terão um benefício no futuro, onde eu receberei o quê? Galardões, prometidos pelo Senhor, que é galardoador daqueles que o buscam. Mas há uma terceira verdade. Qual é? É que uma vez que eu tenho essa boa doutrina, que eu não sou salvo por obras, mas pela fé, isso não me leva a uma vida negligente no que toca à prática das boas obras, mas a uma vida piedosa. Então eu vou voltar àquilo que eu disse no início.
Se uma pessoa chega e diz assim, quer dizer então que você foi salvo pela obra de Cristo, não foi pela... Então já que eu fui salvo pela obra dele, então agora, pouco importa o modo como eu venho a viver, porque eu já estou salvo. Meu irmão, para você entendeu errado. Porque a compreensão de que eu fui salvo pela graça deve me levar a uma vida mais piedosa e pura e santa do que o outro que vive salvo pelas obras. Então, quanto mais eu compreendo que Deus me salvou por sua graça, mais grato, portanto, mais santo eu devo me tornar, e não negligente. Mas isso é tão sério, que o apóstolo Paulo escreveu isso de uma forma muito clara. Abra sua Bíblia em Romanos 6, por favor. Qual é o risco? É de eu admitir que fui salvo pela graça e querer viver de modo negligente. Não preciso mais fazer nada. Não é assim não. Vamos ver. Romanos 6, verso 1. Abriram? Vamos lá. Que diremos, pois? Aliás, antes de ler esse texto, é bom a gente ler o contexto, né? Vamos para o verso número 19 do capítulo 5, para você entender a linha de argumentação, né? Vamos lá. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um muitos se tornarão justos. Então ele está dizendo o seguinte: em Adão todos pecaram, em Cristo considerados justos. Então está salvo, ok? Até aqui? Tranquilo. Verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? Então, pela graça de Deus, ele alcançou o seu povo e salvou. Então, o povo que não podia ser salvo por suas obras, foi salvo pela graça. Verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Aí ele diz, que diremos, pois? Ou seja, se eu fui salvo pela graça, como é que eu vou viver agora? Na desgraça? Lembra que desgraça é ausência de graça, tá? Não é um xingamento, por favor. Vou viver agora na esbórnia, né? Aí ele disse, ó o dedinho. Não. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais o quê? Abundante? Agora leia o 2. De modo nenhum. Por quê, pastor? Não, meu filho, porque o fato de você ter compreendido que foi salvo por causa da obra de Cristo, não da sua, não lhe dá salvo-conduto para pecar. Não está liberado para pecar. Você está agora liberado, livre em Cristo, para viver de modo santo. Porque agora você tem a liberdade cristã. Deus agora te deu a capacidade pelo Espírito dele, não de livre-arbítrio, né, logicamente, mas de você fazer escolhas espirituais, pelo poder dele. Escolhas nobres. Então, como é que vai viver agora uma pessoa que foi salvo pela graça, que não foi justificado por suas próprias obras, pela obra de Cristo? Ele vai viver de modo santo, porque ele entendeu que o Deus que o salvou não quer que ele volte mais para a lama do pecado. Ficou claro? Mas aí a pessoa insistia. Mas Paulo, será que não pode nem um pouquinho? Agora veja o verso 15, porque o pecador é insistente, né? O pecador é insistente, ele quer achar uma brechinha para pecar. Mas será que não pode nem um pouquinho? Agora o verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça. Esse é o argumento de muitos, né? Inclusive evangélicos. Agora a gente está debaixo da lei, não, agora está debaixo da graça. Só que aqui é a graça no sentido compreendido errado, né? Eu posso viver pecando? Qual é a resposta que ele dá? De modo nenhum. Então, de modo nenhum você pode viver pecando, não. Agora você tem que fazer o quê? Foi salvo pela graça? Viva pela fé no Filho de Deus.
pratique as obras que Ele ordenou. Faça o que Ele disse em sua palavra. É essa que tem que ser agora a sua vida. Não pode ser outra. Então, irmãos, que lições nós podemos tirar para a nossa vida? Primeira delas, nunca se esqueça que a salvação sempre é um favor de Deus. Não é um pagamento por um serviço que você fez. Entenderam? A salvação é sempre um favor de Deus. Não é um pagamento por um serviço que você tenha feito. Porque se é pagamento, é dívida. Você não trabalhou para Deus? Agora Ele está lhe devendo. Deus não está lhe devendo nada. Segunda coisa, lembre-se, como salvo, e mesmo como salvo, nunca queira fazer nada para barganhar com Deus. Porque eu não somente fui justificado pela fé, eu vivo como um justificado. E o viver como justificado não me leva a fazer as coisas para barganhar com Deus. Exemplo, Senhor, eu vou orar 10 horas para o Senhor me dar 10 bênçãos. Senhor, eu vou dizimar 12 meses, para o Senhor me dar 12 meses de bênção. Eu vou subir um monte de 1000 metros de joelho, para o Senhor me dar 1000 bênçãos. Não faça uma lástima dessa não. Deus não é seu devedor não. Não queira barganhar com Deus não. Não faça uma loucura dessa. Agora tem uma coisa que você precisa aprender, e essa é a última, eu encerro. É que se você entender que foi salvo pela graça, você vai querer viver de acordo com a vontade de Deus. E isso implica em viver na prática das boas obras que Deus em Cristo preparou para que cada um de nós, os seus filhos, andássemos o quê? Nelas. Pastor, quais são essas boas obras? Todas aquelas que foram ordenadas aonde? Na palavra de Deus. Pastor, mas a Bíblia é tão grande, como é que eu vou saber? Leia. Se tiver dúvida, pergunte. Mas aquilo que Ele ordenou que você fizesse, faça. Porque essa é a obra que Ele quer que você pratique. Que outrora você não conseguiria, e nem seria aceito. Mas agora em Cristo, Ele te habilita a fazer e recebe, porque é feita em Cristo Jesus. Então não há conflito entre ser justificado pela fé e praticar obras. O que nós precisamos é harmonizar esses conhecimentos à luz da Escritura e vivermos como salvos pela graça, sempre na prática das boas obras. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e faça de nós operosos praticantes, como a Bíblia nos ordena.